Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar, fazer uma entrevista e não tô com o currículo pronto aqui na mão? Uma das coisas que me perguntaram foi como eu vim parar nesse doutorado aqui no Canadá, mais especificamente em Chicoutimi. E isso é uma longa história, eu vou tentar torná-la um pouco mais curta. Eu já tinha pensado em vir para o Canadá, tipo em 2010, 2011. Aí nessa época eu estudei francês durante 3 ou 4 anos. Aí em 2011 eu vim conhecer Montreal para ver como é que era na época, eu vim passar as férias aqui. E acabei gostando muito da cidade de Montreal, conheci a cidade do Quebec, conheci Gatineau na época, que eu tinha uns amigos que moram lá. E voltei para o Brasil e por alguns motivos eu resolvi adiar a ideia de vir para o Canadá. Então, enquanto foi muito tempo depois, em 2018, eu decidi que era hora de dar um tempo e conhecer outros locais e dar um outro passo na minha carreira e na minha vida em geral. Nessa época eu já era professor há 12 anos numa instituição no Ceará, em Fortaleza, e eu sempre incentivei muitos meus alunos a procurarem crescer, a mudarem de área se for necessário, porque a minha vida já foi um pouco assim, já mudei de profissão, já mudei de área, posso contar isso em outro vídeo. Eu pensei, a hora chegou, eu tenho que procurar outros áreas, e aí pensei em alguns locais para poder aplicar. Pensei em aplicar para trabalho, pensei em ir para a Europa, pensei em várias possibilidades. Então isso foi mais ou menos em outubro de 2018, e fui estudando inglês, e algumas pessoas já sabiam que eu estava querendo buscar outros ares, ir para outro local. Eu só estava pensando em aplicar para alguma coisa, tipo em julho de 2019 ou agosto de 2019, que era o tempo que eu melhorava o meu falar, o meu idioma no inglês. E aconteceu de em fevereiro, um amigo meu passar uma mensagem para mim, dizendo que um amigo dele estava procurando pessoas para trabalhar com ele aqui no Canadá, e ele não sabia bem como é que era. E ele me passou o anúncio, era o anúncio no LinkedIn. Então fui lá ver esse anúncio, de primeira assim eu não dei tanta bola, e aí era um professor que ensinava aqui na UCAC que estava procurando pessoas para trabalhar com ele. E eu pensei assim, bem, não custa nada passar uma mensagem, provavelmente seria para fazer um doutorado, se fosse o caso, que era uma coisa que eu já tinha tentado fazer no Brasil, mas acabei desistindo porque não estava conseguindo conciliar o meu tempo, o orçamento e tudo. E aí resolvi passar uma mensagem para esse professor. Esse aqui eu passei essa mensagem para ele na segunda-feira, tipo assim, 12 horas, meio-dia. Quando foi meio-dia e 20 ele me respondeu. Ele já queria marcar uma entrevista para o mesmo dia à tarde, eu estava impossibilitado no dia. E a gente remarcou uma entrevista para quinta-feira da mesma semana. Bem, vamos conversar, não custa nada conversar, pode ser que seja uma coisa bacana. Doutorado foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Era um sonho que eu tinha de criança, de fazer ciência. E de repente era uma coisa que eu poderia mudar de áreas e dar continuidade a uma carreira que eu já tinha plantado durante 13 anos. Poderia continuar uma carreira que eu já tinha aqui no Brasil. E aí chegou o dia da entrevista, quando deu assim... meia hora antes da entrevista, ele me passou uma mensagem pedindo para eu mandar um currículo. Aí a pessoa tá tão despreparada que eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar, fazer uma entrevista e não tô com o currículo pronto aqui na mão? E aí eu peguei rapidamente um currículo que eu já tinha, antigo, e tava super defasado, e eu saí lá mexendo nele, mudando super rápido para poder enviar para ele. E quando deu assim 10 minutos da reunião, aí disse, Eduardo, cadê o currículo? Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? E aí deu 5 para as 4, que era o horário da reunião, e eu passei o currículo para ele. E logo depois, 5 minutos depois, a gente fez uma reunião pela internet, uma reunião online. Porque eu tava muito aperreado com essa história do currículo, só que acabou dando muito certo. A conversa foi muito boa, a gente passou quase 3 horas conversando nesse dia. E ele falando sobre o projeto dele, como é que era o projeto dele aqui, o que é que ele estava pesquisando, o que é que podia ter de benefício, o que é que não podia ter de benefício. E foi me esclarecendo como é que funcionavam as coisas. O fato é que, ao final dessa entrevista, ele já me convenceu a fazer a inscrição no processo de seleção. E eu não imaginei que seria assim uma coisa tão rápida. A gente se deu muito bem, a conversa foi muito boa. E acabou que a gente foi fazendo a inscrição logo depois dessa conversa. Preencheu várias páginas de formulário lá em francês. Ele foi me guiando para mostrar como é que seria a melhor forma de preencher. E foi me dando as orientações de como é que seriam os outros passos. Então a gente encerrou essa conversa com eu já inscrito no processo de seleção, porque o processo de seleção passava por isso, por eu ter o contato com o professor e esse professor querer que eu vá estudar com ele. Então, coisas que eu falo logo. Prepare um currículo se você está querendo fazer algum tipo de seleção de mestrado ou doutorado para cá. Já deixa logo um currículo pronto, não faça como eu, de você pega assim de surpresa. Já deixa o currículo pronto, se precisar envia, entre em contato com os professores. Eu tive essa sorte porque o professor estava procurando, eu já entrei em contato com ele e as coisas foram dando certo. Conheci com ele na segunda-feira, na quinta-feira eu já estava iniciando o processo de seleção. Então, iniciei o processo de seleção da universidade, aqui da UCAC. Aí preparei a documentação que eles exigem, que eram cópia dos meus históricos de graduação e mestrado, cópias dos meus diplomas de mestrado e graduação, a certidão de nascimento original e a tradução dela juramentada, e o que mais?
O meu currículo, que foi uma coisa que eu tive bastante cuidado de fazer, o currículo acadêmico, acabou sendo um currículo bem extenso, mostrando toda a minha experiência acadêmica, tanto de ensino quanto de pesquisa, de publicação. Pesquisei vários modelos nessa época sobre como fazer. Eu passei vários dias, na verdade, fazendo essa documentação exigida pelo processo de seleção. Eu me lembro que eu me inscrevi em fevereiro. Eu acho que eu passei uns 15 ou 20 dias para poder mandar tudo, porque eu não tinha modelo, não tinha formato, não tinha alguma instrução. Então eu estava pesquisando em como fazer da melhor maneira esse currículo. Conversei com meus orientadores do mestrado para eles me ajudarem com as cartas de recomendação. São 3 cartas de recomendação. E aí eles prontamente também se prontificaram a escrever essas cartas de recomendação. Tenho muito a agradecer o professor Serra, o professor Marx e o professor Giovanni, que eles são 3 inspirações grandes na minha vida. E eles fizeram essas cartas e mandaram aqui para o CAC. E além disso, uma carta de motivação explicando por que eu queria fazer doutorado. E inclusive, por que eu queria fazer doutorado aqui na UCAC. Então eu fiz essa carta de motivação e mandei a documentação toda via e-mail para a universidade. E tinha um pagamento para ser feito de $30 da inscrição. Pronto, era isso. E daí era esperar se ia ser aceito ou não pelo conselho do curso, pela direção do curso de informática e matemática daqui. E aí, acho que depois de 1 mês e meio, eu recebi a aprovação da universidade, recebi uma carta da universidade por e-mail, falando que eu estava aprovado no processo. E aí eu fiquei super feliz, que não demorou muito, foi só 1 mês e meio. E eu estava aceito no programa. E eu fiquei, caramba, então agora é de verdade, né? De repente eu estava querendo fazer alguma coisa fora e de repente eu tinha uma carta me convidando para realmente ser aluno da universidade. E isso foi fantástico, isso foi em março. E daí eu fui falar com o professor que eu tinha sido aprovado para poder começar a trabalhar em como realmente vir para cá. Para vir para cá ainda tinha algumas fases de processo, não bastava só a universidade me aprovar. Eu também tinha que ser aprovado pelo governo do Quebec e depois ser aprovado no processo federal que é chamado SIC. Então, uma vez com a aprovação da universidade, com a carta de admissão da universidade, eu peguei e mandei essa carta com mais algumas documentações para poder conseguir o CAC, que é uma coisa específica do Quebec. Como eu vim estudar no Quebec, então eu tinha que ter esse CAC, esse documento, que é o Certificado de Aceitação do Quebec, para poder me matricular aqui na universidade e também dar entrada no processo federal. E aí juntei a documentação e mandei para Montreal e fiquei aguardando. Aí esse processo é um pouquinho mais devagar. Eu acho que demorou quase 2 meses para eu ter uma resposta. E aí depois de 2 meses eu fui aceito pelo governo do Quebec para estudar. Aí eu tinha que começar o processo federal para poder vir estudar aqui. Só que aí nesse processo federal, você já precisa ter comprovação financeira de que você consegue passar pelo menos 1 ano aqui. Tem uns valores que são colocados lá no site do governo canadense, que eventualmente é atualizado, mas na época eles exigiam que eu tivesse pelo menos o dinheiro para pagar as sessões que eu ia passar aqui durante 1 ano, e eu tinha que ter pelo menos ainda $12.000 canadenses para poder dizer que eu podia me sustentar aqui no primeiro ano, que é o mínimo que eles pedem para uma pessoa para poder se sustentar no primeiro ano aqui. E aí o meu problema agora nesse momento, quando eu recebi o CAC, era juntar esse dinheiro para poder fazer as coisas darem certo. Então eu fiz um planejamento de quanto é que eu tinha que economizar, de quanto é que eu tinha que juntar, de quanto é que eu podia gastar por mês para poder submeter esse processo. A universidade tinha me aprovado para chegar aqui em outubro, mas pelos meus cálculos eu só podia chegar aqui em janeiro, no inverno, para eu poder realmente ter a grana para ficar aqui mais tranquilo. Mas aí eu fui demorando e foi quando em outubro eu vi que eu tinha que mandar naquele momento, porque demora um pouco esse processo federal. Tem exame médico, você tem que ir no local, porque tem poucos no Brasil para fazer a biometria. Então tem alguns trâmites que são um pouco demorados. E acompanhando o processo de outros colegas que já tinham vindo, alguns demoraram mais tempo e alguns outros foram mais rápido. E aí eu acabei iniciando esse processo em outubro. Tem uma vasta documentação para poder ser feita nesse processo. E aí juntei toda essa documentação e fiz esse processo online. Pesquisei bastante sobre isso. Tem alguns sites e grupos que ajudam com informações de como você fazer isso. Eu não tive consultoria para poder fazer esse processo. Eu já tinha pago o exame médico, eu tinha feito o exame médico, já dá tudo certo. E aí mandei o processo para um negócio chamado VAC aí no Brasil. Mandei para o VAC de Recife. Eu submeti o processo dia 20 de outubro, online. Dia 25 eu estava no Recife para fazer a biometria. E aí eu tive que ficar aguardando. Eu já tinha acompanhado os processos de outras pessoas e algumas pessoas demoram 3 meses para poder ser aprovado. Ou seja, se demorasse esse tempo todo, eu não ia conseguir chegar nem em janeiro aqui no Chicoutimi. Mas eu desconfio que, como eu era doutorado, esse processo deu muito rápido. E no dia 12 de novembro eu recebi a confirmação que tudo tinha sido aprovado. Ou seja, era o último passo que faltava para dizer que eu podia realmente vir para o Canadá. Desde a conversa com o professor, o processo de seleção da universidade, o certificado do CAC e agora esse processo que eu tinha demorado para iniciar. E acabou sendo muito rápido, em menos de 20 dias eu tinha esse processo aprovado. E aí era mandar o passaporte para o consulado para eles poderem me dar o visto inicial, porque o visto final realmente só é quando você chega aqui no Canadá.
quando você desembarca no Canadá. Logo no dia 13 de novembro eu já mandei o meu passaporte para poder fazer tudo isso. E eu acho que eu recebi o passaporte poucos dias antes do meu aniversário, que é 21 de novembro. Ou seja, aí quando chegou o meu aniversário eu só tinha que comemorar, na verdade. Aí comprei a passagem para vir para cá, essa do dia 26 de dezembro, como eu já relatei em outro vídeo. E aí fora isso, eu ia preparar a mudança para vir para cá. E o interessante é que eu trabalhei até o dia 14 de dezembro, se eu não me engano. Eu praticamente tive 12 dias para organizar todo o final da minha mudança, porque no último mês foi muito trabalho, como eu falei para vocês, só soube realmente no dia 12 de novembro que eu viria para cá. Graças a Deus, a minha irmã me ajudou muito nisso, que eu estava morando com ela já, e aí isso foi muito importante também para eu economizar uma grana na época para poder vir para cá. E foi assim, parece que as coisas eram para acontecer, porque na verdade, se eu for analisar bem, se eu for dar uma olhada bem em tudo que aconteceu, desde o momento que eu decidi que eu deveria dar uma chance para mim em um outro local, as coisas tudo foram dando muito certo. E eu fiquei realmente muito impressionado com todo esse processo. A conversa com o professor foi excelente, a universidade me aprovou, logo depois consegui o CAC, quando mandei depois o processo federal, a resposta veio muito rápido, em menos de um ano eu já estava aqui no Canadá realizando um sonho de criança que era fazer ciência. Deu muito mais certo do que eu pensei inicialmente, só e ter uma experiência nova. Deu certo com a melhor experiência que eu acho que eu poderia ter para mim nesse momento. Eu estou muito satisfeito de estar fazendo pesquisa, de estar podendo estudar de novo. O estudo para mim tem essa força na minha vida, essa coisa de você se desenvolver, de fazer você crescer. E eu estou tentando mergulhar profundamente nos assuntos que eu estou estudando e isso está me fazendo muito, muito, muito bem. Bem, foi assim que eu cheguei aqui em Chicoutimi. Se você achou que faltou falar sobre alguma coisa, pergunte aí, deixe sua pergunta no comentário, certo? Que eu vou respondendo alguma outra curiosidade que vocês tiverem. Mas foi basicamente isso, essa é a minha organização. Então, lembre, primeiro de tudo, faça contato com o professor, mas tenha um currículo para falar com ele primeiro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assine o canal e, se for possível, divulgue com seus amigos para aqueles que você acha que ele pode ser útil, tá bom? Até a próxima! E o seguinte, aguarde que quinta-feira eu vou colocar um vídeo sobre a minha pesquisa aqui, certo? Vai ser o meu primeiro vídeo sobre minha pesquisa, sobre o assunto que eu estou tratando, tá bom? Então, aguarde quinta-feira.